presbítero André, presbítero Rubens e a pastora Ivani Mendes Cruz. Que o Senhor possa abençoar a sua vida de uma maneira toda especial nesse dia. E vamos lá desfrutar do melhor de Deus para todos nós. Vamos iniciar apresentando um louvor ao nosso Deus, com o nosso irmão Rubens no violão. Estaremos louvando ao Senhor Jesus. Tudo com você, Rubens. Bem, bom dia, paz do Senhor. Cantaremos o hino número 484. 484 da... Vou baixar aí. Rubens, abaixa um pouquinho. Você Pra vai focar pegar a melhor. cadeira. A preta? A preta, é. Porque Para dar foco. o sistema é... Tira o É banco. isso aí, o pessoal tá chegando, hein? Tá chegando. Preta que ninguém viu. Hoje vai ser bênção pura. Aí, garoto. Nosso irmão Rony Ó, usando o Rubens tá assistindo, cara, mas ele tá... os equipamentos da Evelyn. Louvado seja Deus. Deixa eu dar um bem-vindo aqui pro pastor Milton, irmão Rony, para o Vitor. Que o Senhor abençoe a sua vida. Márcio também, seja bem-vindo. O Keller chegou aí. Bom dia, irmão Keller, na paz do Senhor. Deixa eu compartilhar isso. Houve um que morreu por meus crimes na cruz, ainda indigno e vil como sou. Sou feliz, pois seu sangue verteu, meu Jesus, e com esse meus crimes lavou. Meus pecados levou na cruz onde morreu, O sublime e meigo Jesus. os desprezos Sofreu, a minha alma salvou, e mandou minhas trevas em luz. Ele é eterno e amável, não há outro igual, pois converto E e fiel coração. E por essa paciência e amor divinal, estou livre da condenação. meus pecados levou na cruz onde morreu, O sublime e meigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou, e mudou minhas trevas em luz. meu anelo constante em Cristo viver, meu caminho seu exemplo marcou, e pra dar minha vida Jesus quis morrer, sobre a cruz meus pecados levou. Os pecados. Meus pecados levou Na cruz onde morreu, o sublime e meio Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou, e mudou minhas trevas em luz. Louvado seja Deus. E Jesus é maravilhoso. Jesus é bom. E a sua presença está nesse lugar.
Vamos lá, nós vamos dar abertura aí à nossa escola dominical. Pega a sua Bíblia, pega a sua revistinha aí da escola e vamos aprender. Vamos aprender porque a Bíblia diz que o nosso inimigo, ele gosta de crente que não sabe nada. A Bíblia diz lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, que o povo de Deus, o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Então, se você busca o conhecimento, você recebe virtude dos céus, você recebe poder dos céus. Amém? E recebe proteção divina. É isso aí. Agora sim. Melhorou, né? Gente, então vamos lá. O tema da nossa lição de hoje é Cristo, a nossa reconciliação com Deus. Nós temos toda uma história, né, que fala sobre isso. E o motivo dessa reconciliação, porquê dessa reconciliação. Adão, ele fez o que não deveria fazer, né? Querendo derrubar o pedestal quer dizer, né? Ele fez o que? Ele pecou, ele rompeu uma aliança de amizade com Deus. O pecado trouxe esse rompimento. Mas o nosso Deus, ele tomou todas as medidas necessárias para trazer, para promover a reconciliação. E essa reconciliação se deu por intermédio da vinda de Jesus, da morte de Jesus, que acabou trazendo a nós a reconciliação entre o homem e Deus. Eu vou ler aqui o texto áureo e a verdade prática. Nós vamos aí explorar bastante a ação do nosso amado presbítero André e o nosso irmão amado presbítero Rubens. No texto áureo nós temos aqui lá em Efésios capítulo 2, versículo 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio. E na verdade prática nós temos, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Passo então a palavra para o presbítero André, que vai já falar sobre o tema. Glória a Deus, irmãos. Vamos então aproveitar que o pastor leu o textuário. Vamos ler também a verdade prática aqui e a leitura bíblica, que vai falar o texto completo que vai ser meditado hoje, tá? Verdade prática. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Agora a gente vai ler Efésios 2, 14 ao 19. Então pega aí na sua Bíblia aí, Efésios 2, 14 ao 19. Diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne se desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando inimizades. E vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus,
Amém? Irmãos, nós vamos passar para a introdução aqui. Você quer falar? Eu queria só comentar algo interessante que me ocorreu quando eu estava estudando a matéria. Pastor, nós aprendemos na Bíblia, né, que o pecado entrou através de Adão. Ele pecou e através disso toda a raça humana vinda, claro, depois dele, já entrou com o pecado. E lendo o textuário, que os irmãos que não tomaram nota, lá em Efésios 2,14 fala: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Eu lembrei de onde iniciou a divisão de povos, tá? Porque lembramos que quando Adão foi criado, não havia mais ser humano algum. Então, Adão, Eva, Caim e Abel, mais uma história, e daí veio toda a nação. Depois, a família de Noé deu desenvolvimento a toda a terra. E lembramos que quando o povo estava naquela situação de, poxa, mesmo Deus dizendo que ele fez o arco-íris como símbolo da aliança, né, que ele nunca mais destruiria a terra com um dilúvio, o povo ainda acreditava que isso poderia acontecer. E Deus entristeceu muito o coração dele, e ali houve o que, André? Divisão de povos. Sim. Chamada Torre de Babel, Torre das Confusões. Sim. E quando nós vemos aqui em Efésios, o apóstolo Paulo escrevendo que Jesus veio para desfazer, né, a parede de separação que estava no meio e tornando um só povo. Esse povo, eu entendo que passa a ser a igreja, como nós veremos no item 3, que a nova humanidade formada pela paz. Então, eu só queria trazer esse ponto, estou correto, pastor? A questão de quando houve a divisão de povos e quando mais à frente haveria, né, quando houve a questão da unificação desse povo através de Cristo. Sim, é interessante a gente frisar aí nessa parte que você colocou, né, que a gente encontra essa história narrada lá em Gênesis, capítulo de número 11, e ali a gente vê a Torre de Babel, né? Então, aonde surge os povos, como você já citou, né? Como era antes? Era um só povo, uma só língua, então uma única nação, não havia povos. E através dessa torre, tentativa de construir a Torre de Babel, aí Deus traz o que? A confusão, por isso que é chamado de Babel, confusão, né? Então, confundiu as línguas, então eles começaram a falar de forma diferente, um não entendia o outro. Aí foi preciso fazer o quê? Um agrupamento de povos, para que eles fossem para outros lugares, mas só que o propósito de Deus, que já estava lá no coração de Deus desde o início, não havia morrido, como também não morreu até os dias de hoje, que era de reconciliar o homem com Deus. Aí o que o Senhor faz? Os povos continuavam se distanciando do Criador, se distanciando de Deus. Então ele olha para a humanidade, já havia tentado resolver o problema através de Noé, não conseguiu. Aí ele olha para a humanidade, agora são vários povos, né? E ele encontra quem? Ele vai encontrar Abraão. E aí é onde se dá início. Pode continuar aí, pastor. Onde se dá início a uma aliança de Deus com os homens. Agora por intermédio da aliança que ele faz a Abraão. E de Abraão Deus faz um povo separado, para que através desse povo viesse toda a estrutura da revelação divina, né? Desse povo vieram os profetas, desse povo vieram toda a geração no qual Cristo nasceria. Então, essa aliança, esse povo é o berço do nosso Messias, de onde Jesus vem. E quando ele vem, aí ele fala, gente, agora vamos fazer vamos trazer ao entendimento de todos. Eu vim
para que todos, aí ele abre para todos, né? Então se cumpriu nele a quebra dessa inimizade, e nasce ali uma porta aberta para aquele povo, que era o povo de Israel, e para os demais povos. E de dois tipos de povos, Deus faz um só, que é a igreja. É isso aí mesmo, Clóvis. Pastor, não vou nem virar a câmera aqui, porque a gente já vai vamos mandar falando. outra pergunta. Outra pergunta, porque assim, ó, entrando aqui já na questão da introdução e no primeiro tópico, é o seguinte, a gente vê que na lição passada a gente falou da condição dos gentios, né? Foi. E dali daqueles tinha uma série de situações que eles estavam distantes de Deus, era um povo que, diferente do povo de Israel, não tinham aquela promessa de salvação da vinda do Messias. Sim. E eu acho legal porque assim, hoje nós assim como descendência, nós não somos povo de Israel, nós não somos judeus, né? Não somos. Então nós somos, temos a herança dos gentios, vamos dizer assim. Então essa lição de hoje, ela fala especificamente assim dessa mudança, porque a lição passada falou dessa situação em que os gentios se encontravam, um povo distante de Deus, um povo pagão, tudo mais. E a lição de hoje, ela na verdade, ela vem fortalecer a nossa fé para a gente entender, até historicamente, como que se deu essa transição. Porque aí Paulo ele já vem aqui colocando um mas, né? Ele tem um versículo aqui, deixa eu achar aqui ó, no versículo 13, ele fala, mas agora, significa que dá um ponto de transição ali, onde houve uma mudança, onde nasceu a igreja, né? Sim. Mas eu queria que antes de entrar nesses pontos que a gente vai falar da parede, que foi derrubada, assim, né? Não literalmente, mas espiritualmente, fala um pouquinho assim, pastor, o que aconteceria com os gentios se não houvesse... se Cristo não tivesse, se Jesus não tivesse nascido, os gentios eles tinham salvação? Não, como é que é? É que assim, a promessa de Deus era trazer salvação para todos os homens, né? Então, dentro do plano, Deus já tinha traçado um meio para que todos fossem salvos. Mas só que era necessário o cumprimento das profecias. Então era necessário que Jesus fosse rejeitado. Era necessário que Jesus fosse traído. Para que uma porta se abrisse para os gentios. Se isso não estivesse acontecido, não haveria salvação. A resposta é essa. Não haveria salvação para os gentios. Mas aí surge uma questão. Que eu acho que é importante todo mundo ter essa consciência, né? Sim. Mas assim, o povo de Israel é o povo escolhido, né, por Deus, separado. Sim. Os outros povos, que eram os gentios, eles estavam fora da graça de Deus, debaixo do fora favor da aliança. Fora da aliança, isso. Fora do favor de Deus, da aliança, do concerto, do pacto, né? Isso. Mas o que aconteceu com aquelas pessoas que morreram no decorrer desse tempo, até que se cumprisse o sacrifício de Jesus e nascesse a igreja? O que aconteceu com aqueles que morreram antes disso? Então, aí vem assim, vem um marco, né? Na história vem um marco. Durante todo o período até a chegada de Cristo, Deus já vinha fazendo alianças com os povos. Aliança, mas dentro do quê? Primeiro ele faz uma aliança edênica, lá no Jardim do Éden, é quebrada, faz uma aliança adâmica, é quebrada, faz uma aliança noética, é quebrada, né? E dali todos tinham a possibilidade de voltar para as alianças antigas. Todos tinham, porque vieram a descendência de uma família única. Então eles tinham conhecimento. Mas só que eles tomaram a iniciativa de servir a outros deuses. E isso tem uma consequência. Eles se afastaram de Deus. Né? Então eles se afastaram.
E quando Deus envia Jesus, ele envia para aproximar aqueles que se afastaram. Tá? E para responder a sua pergunta em relação àqueles que já morreram, a gente tem que ter uma noção sobre a cruz é o marco histórico. É onde o Senhor faz a 8ª aliança. Então, 7 alianças já foram praticamente ali tornadas sem efeito até então. Aí vem uma nova aliança. E na cruz, como que a história desenvolve isso? Aqueles que viveram antes da crucificação tinha a cruz como um prospecto, né? Via a cruz lá na frente. Então eles tinham uma esperança, ou não. Tá? Então aqueles que conheciam a respeito das orientações divinas tinham esperança. Tanto é que muitos gentios entravam como prosélitos fazendo parte da aliança. Então a oportunidade para eles fazerem parte, todos tinham. Né? Aí, só que aqueles que tinham a cruz como um prospecto, quer dizer, a cruz ia acontecer, mas eles acreditavam, então eles viviam em uma fé que lhe daria o direito de ser recebido pelo Pai, mesmo antes da crucificação. E aqueles que viviam na aliança da lei, então estavam debaixo da lei e vão ser julgados, morreram debaixo da lei e vão ser julgados conforme a lei. E lá no capítulo 4, versículo 11 de Efésios, nós vamos ver ali que o Senhor levou cativo o cativeiro. Isso quer dizer, a prisão que estava sobre todos, aqueles que viviam na lei ou não, né? Eles foram praticamente julgados naquele período. Porque Jesus levou cativo o cativeiro. Porque nenhum dos que morreram antes de Cristo tiveram acesso ao paraíso. Mas quando Jesus ele morreu na crucificação, a Bíblia diz que muitos sepulcros se abriram. Então aqueles que morreram em Cristo, eles receberam, né, uma mudança para um lugar chamado o seio de Abraão, o paraíso, onde eles estão esperando o grande momento do arrebatamento. Tá? Então quem morreu antes da crucificação, se guardou a lei do Senhor, eles já estão esperando para aquele momento onde eles vão ser também recebidos pelo Senhor, cada um de acordo com a aliança, né? Então aqueles que morreram antes de Cristo estão debaixo da lei e será julgado conforme a lei. E aqueles que hoje faz parte da igreja, que no caso é essa quebra, né, de inimizade, estão juntando dois povos em um só, aí nós passamos a viver hoje não mais debaixo da lei. E quando nós formos julgados, seremos julgados debaixo da graça, que é a vigência da nossa aliança, aliança da graça. Respondi? Respondeu, isso aí. Legal, então ponto para Jesus. Então, vamos entrar aqui no tópico 1, que ele é bem simples. Eu vou fazer aqui algum comentário, se o senhor já quiser falar, também fica à vontade. O presbítero Rubens também pode falar, acrescentar tudo que for necessário aí. Mas o primeiro ponto que a gente vê, existia uma parede no templo que separava, né? Separava os povos para poder ter esse acesso ao templo, né? Sim. Então somente os sacerdotes, somente ali os fariseus, na verdade na época de Jesus, eles poderiam ter esse acesso. Então era um negócio bem rígido, pelo que a lição mostra aqui, em que somente o povo judeu ele podia ter acesso ao templo, ao santuário, né? E aí Paulo ele vem falando no versículo 14 mesmo, logo no começo, que essa parede foi derrubando a parede de separação. Mas essa derrubada ela foi simbólica, ela não foi física, né? Sim. Inicialmente, né? Porque depois o templo foi destruído, mas tudo bem. Então foi uma derrubada espiritual, porque através da morte de Cristo, né? de Jesus, essa separação, essa distinção não se fazia mais. Sim. Porque se tornou um povo só.
E aí ele vem falando um pouquinho da lei. E geralmente o pessoal tem muita dúvida com relação a essa questão da lei, porque a lei ela foi cumprida por Jesus, né? Então ele trouxe essa responsabilidade. E é legal a gente entender no que consistia a lei, que a lição ela divide a lei em três características: a moral, a cerimonial e a civil. Sim. A moral era as regras que definiam a forma de conduta, né, do povo, o comportamento, as atitudes que agradariam a Deus ou seria pecado, né? Sim. A lei cerimonial seriam os ritos sagrados, né, que os sacerdotes praticavam, todo o cerimonial que tinha, por exemplo, dentro do tabernáculo, ou dentro do templo, né, agora falando dessa Sim. parte aqui, da queima de incenso, dos sacrifícios e tudo mais. E a parte civil era aquela parte legal que existia, que a gente vê, tudo isso a gente vê muito em Levítico, né, pastor? Esses três aspectos: moral, cerimonial e a civil. Mas fala um pouquinho, pastor, dessa questão de que Jesus ele cumpriu a lei, e sendo assim, porque o pessoal confunde que como se a lei tivesse sido extinta. Explica um pouquinho sobre essa questão do cumprimento. O Rubens quer falar. Não, ele só vai virar a... Só antes do pastor dar sequência, Sim. a gente só queria dizer aí que, para aqueles que estão chegando agora, né, que a ministração hoje, Cristo é a nossa reconciliação com Deus, é a lição que nós utilizamos do material da CPAD, no dia 17 de maio, e eu coloquei para os irmãos para que façam perguntas, questionamentos a respeito da lição. Até a Tati comentou ali sobre o que o pastor estava falando, né? Para aqueles que viveram antes de Cristo, assim como foi o questionamento do André, depois ela acabou complementando que ela entendeu, porque o pastor fez um esclarecimento bastante transparente, né? Amém. Então, por favor, se vocês tiverem dúvidas, nos escrevam aqui, estamos acompanhando os questionamentos. Quero dar um bem-vindo para aqueles que chegaram agora: Raquel, Cristiano, nossa irmã Conceição, o Elinho, todos aqueles que estão conectados com a gente. Nossa aí. irmã Iraí tá por aqui também. Legal, na conexão do nosso pastor também. A irmã Vera também tinha entrado aqui. Irmã Vera, todos que estão conosco, sejam muito bem-vindos. É Ana um Ribeiro. esclarecimento que nós trazemos hoje acerca da palavra de Deus para facilitar o entendimento, né? Tem até uma passagem na Bíblia que fala: como entenderão se não há quem pregue? Então, eis-nos aqui, estamos aqui para ministrar a palavra de Deus. Estamos tratando do livro de Efésios, é um livro muito rico, um material muito importante. Então, por favor, se tiverem dúvidas, nos questione, que estamos aqui acompanhando, tá? Agora o pastor vai dar a resposta aqui do questionamento que o André fez. Que legal. Bom, em primeiro lugar eu quero dar um bem-vindo aí para vocês. Deixa eu falar o nome aqui do pessoal, tá? Eu acho que eu já falei de alguns: do Vitor, do pastor Milton, do Rony, do Márcio, da nossa irmã Maísa, Vanessa Del Valle, também nossa irmã Rose Avelino, tem mais a Karine Alves, tem a Ana Maria, nossa irmã Lia, o Benedito Silva, tem o Fábio Luiz Mendonça, tem a nossa irmã Lia, tem a nossa irmã Roseane de Poldi, tem a nossa irmã Arlete. Que bênção, né? Tem bastante gente que está participando. Daniel Madeira, Rosimeire Souza, Ivonete Dias, a nossa irmã Vânia Santos. Nós temos aqui várias pessoas que estão conosco: Iraí, Cristiano. E sejam todos bem-vindos. Já subiu tudo. Como que você fez para subir? Nos comentários, né? É só você pegar aqui, ó. Ixi, o meu não tem, o seu é chique, o meu não tem assim, não. Então, vamos lá. André, só frisa bem a sua pergunta, só para a gente poder fazer aí um refrigério mnemônico. Então, a pergunta era acerca a gente estava falando aqui do tópico, está falando do tópico 1, Sim. que havia vamos dizer assim, um exclusivismo religioso. Sim. É uma parede que dividia o templo e dava acesso exclusivo aos judeus, né? Sim. E aí, com a morte de Jesus,
essa parede ela foi derrubada, Rompida, porque né? agora o templo já não era mais físico, era Sim. espiritual, nosso coração. Aí, legal, isso muito bom, né? Isso fortalece muito a nossa fé. E aí a gente vem vendo também acerca que na lição fala da lei. E a lei, ela tinha três princípios, né? Sim. Princípios morais, Sim. cerimoniais e civil. Certo. Que a gente vê muito isso em Levítico, estipulando todo o comportamento, aquilo que feriria o caráter santo de Deus e tudo mais. Mas sempre o pessoal faz uma pergunta de que se a lei foi extinta após a morte de Jesus na cruz. Eu sempre tive o entendimento que a lei ela foi cumprida na verdade, mas eu acho que é bom a gente esclarecer essa questão, porque é como se tem um versículo que fala que Cristo aboliu a lei, se não me engano, alguma coisa assim. Sim. Como se tivesse A quebrado. lei, a Bíblia fala que as leis e os profetas duraram até João. Mas, então, dentro dessa sua pergunta, presbítero André, que é uma pergunta retórica, né? Mas para que a gente possa ajudar aqueles que estão participando, nós vamos então supervalorizar essa colocação do escritor dessa matéria, que ele fala sobre o muro da separação. Realmente essa separação ela é super autêntica, é super verdadeira. E dentro da lei, né, ali o terceiro livro da Bíblia, que é o livro chamado Levíticos, ali está estabelecido todos os princípios que Deus tinha dado para o povo de Israel. Toda a lei está relatada. E era tão sério que até mesmo, nós já falamos sobre a circuncisão, aqueles que não participavam da circuncisão era imundo. Eles não podiam fazer parte das reuniões judaicas, não podiam fazer parte de nada que estivesse relacionado ao povo judeu. Então era uma coisa assim muito rígida, né? Então esse muro da separação, ele era literalmente aplicado pelo povo judeu. Agora, respondendo à pergunta sobre a lei e a graça, sobre hoje devemos viver na lei ou na graça. Primeiro, é importante saber que a lei ela não foi abolida, ela não foi extinta. A lei ela está como um aio. Aio quer dizer instrutor. Na verdade, o significado da palavra aio era orientador, era aquela pessoa que trazia o ensino para os filhos dos nobres, aqueles que ensinavam a ler. Então era tratado como aio. E o apóstolo São Paulo usa esse termo aplicando a lei, porque a lei foi quem nos conduziu a Cristo. Então não tem como abolir da nossa história, da nossa vida, aquele que nos favoreceu, né? Então a lei ela é vista como base estrutural de toda a crença, de toda a fé. Só que nós não podemos esquecer de que nós não somos judeus, não podemos esquecer de que não estamos debaixo da aliança da lei, porque para cada aliança existe uma dispensação, existe uma prática debaixo daquela orientação. Então viver na lei, não, vivemos na graça, mas abolir a lei, não, porque o próprio Cristo ensinou. Jesus veio. Eu vou usar até uma colocação um pouquinho forte, né? O nosso Deus, ele não é um Deus insano. Ele não é um Deus que age de forma incerta. Tudo está dentro de um propósito divino. Tudo está dentro de uma razão divina.
Inclusive, a forma que Deus usou para que nos trouxesse o conhecimento, a revelação dele próprio na pessoa de Jesus Cristo, foi necessário todo um conceito, toda uma orientação. E essa orientação nós temos estabelecida através da lei, do período da lei, onde nós temos a aliança abraâmica, que é a primeira delas, depois nós temos a aliança mosaica, depois nós temos a aliança palestínica, depois a aliança davídica. São as alianças que estiveram na dispensação da lei. E, por fim, estamos vivendo hoje a aliança que é chamada a nova aliança, a aliança da graça. Mas o próprio Cristo, ele citou muitas partes do Antigo Testamento, da lei, como base para a nossa fé. Espero que eu tenha respondido a pergunta. Sim, pastor, respondeu, e eu quero aproveitar aqui e já acrescentar, né, diante do que o pastor tem falado, que em Mateus, né, no capítulo 5, versículo 17, Jesus mesmo diz assim que ele não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Sim. E o que a gente observa, diante disso que o pastor tá comentando, é que na verdade o que foi abolido ali foi exatamente o que separava os povos gentios do povo de Israel, que era o quê? Aquelas ordenanças ritualísticas, né? Aquelas questões cerimoniais, que depois da morte de Jesus na cruz, esses cerimoniais já não eram mais necessários. Então por isso, né, que a gente, por exemplo, não guarda o sábado, que eram tradições, aquelas festas dos pães asmos, as festas que o povo judeu, acho que até hoje pratica, na verdade, para a igreja, esses rituais cerimonialísticos que foram abolidos nessa nova aliança. Por isso que a gente não tem esse comportamento de fazer aquilo que o povo judeu fazia, né? Inclusive, o presbítero André, a nossa igreja tem uma linha que procura viver a essência do Evangelho. E eu vejo como um perigo a gente judaizar a Igreja de Cristo. Então, muitos acabam judaizando os seus cultos, levando o culto que é devoto a Cristo, né, dado a Cristo, para algumas práticas, como se fosse um culto para o povo de Israel. Não é. Nós não temos o costume de colocar um castiçal, não temos o costume de usar rituais judaicos, porque nós temos aquela visão de que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele é completo. Nós amamos a nação de Israel, nós amamos todos os povos, né? Nós oramos pela paz em Israel, porque é bíblico, mas nós somos igreja de Cristo, nós vivemos como igreja de Cristo. Não adianta eu pegar de lá da lei todos os rituais e colocar no culto que é oferecido ao Senhor, se hoje nós não vivemos isso e não somos israelitas e nem prosélitos, né? O que é o ser prosélito? Era o gentio que se convertia ao judaísmo. Ele se tornava um prosélito. Mas só que hoje a situação não é essa. Então eu não vou trazer do judaísmo os rituais para colocar no culto. Então nós vivemos a fé em Cristo. O poder do Evangelho que cura. O poder do Evangelho que transforma o homem interiormente. O poder do Evangelho que busca ser batizado com o Espírito Santo. Não é? E o poder do Evangelho que nos dá a certeza de que no arrebatamento seremos levados. O povo judeu, ele continua tendo ainda, dentro da lei do Senhor, ele continua
vivendo dentro desses parâmetros. E é válido. Tá? O povo de Israel, eles estão vivendo a lei ainda. E eles vão ser julgados pela lei. Tanto é que o povo judeu não tem promessa de arrebatamento. O povo judeu tem promessa de passar pela grande tribulação. O povo judeu tem promessa de atravessar a grande tribulação, com muito sofrimento, com muita dor, por isso é o termo tribulação, mas eles têm uma promessa de que Jesus vem e estabelece um reino para cumprir todas as promessas que ele fez na lei, promessas que fez a Abraão, e ainda o povo de Israel tem promessas para ser cumpridas. Então é interessante a gente deixar bem definido o que é o tratar de Deus com a igreja, que é o tempo da graça, e o que é o tratar de Deus com aqueles que vivem ainda debaixo da lei, que é o povo de Israel. Então, se como igreja nós vivermos para cumprir a lei, aí nós não estamos na graça. Então, alguma coisa está errada. Então, se alguém quer ser julgado segundo a lei, então se torne prosélito do judaísmo, né? Que na verdade as promessas que a igreja tem diferem-se das promessas que o judaísmo tem. Então essa parte assim, eu sou muito bem definido, né? Não vou falar criterioso não, mas definido. Por quê? Porque na minha concepção, segundo a orientação bíblica, é assim, igreja é um povo exclusivo, que é formado por gentios e judeus, mas igreja. Promessa para a igreja. Porque quando se fala promessas para o judaísmo, se difere do que é para a igreja. Espero ter respondido a questão. Sim, respondeu, mas eu acho que eu vou até virar aqui para fazer um comentário acerca disso que o senhor está falando, porque, olha, irmãos, a gente acompanha as notícias, acompanha ministérios, igrejas que se colocam ali nas redes sociais, YouTube, Facebook, até Twitter e Instagram e tudo mais, e a gente observa que hoje é um tempo por causa dessa do relativismo. Sim. Porque tudo está relativo hoje. Você faz um comentário, ele pode se tornar um comentário como se fosse um comentário preconceituoso. Então é muito difícil hoje você aplicar uma doutrina íntegra diante de uma igreja, porque sempre vai ter algumas coisas que vêm de fora, informações, modas, coisas que a gente vê muitas igrejas tentando se adaptar, tentando trazer um evangelho que se adapte ao comportamento das pessoas, que está muito mais liberal, muito mais relativo, né? Então, hoje em dia é até complicado porque até o pecado está sendo relativizado, então você já não tem que tomar cuidado para enxergar o pecado do jeito que ele é, não como se houvesse uma... como que fala? Algo que é mais... tem um peso menor, entendeu? Sim. Então, por exemplo, a gente vê hoje muita moda de o pessoal trazendo o judaísmo para dentro das igrejas cristã, protestante. Por exemplo, o pessoal usando barba para fazer propósitos, coisas que não estão descritas na palavra, que eram cerimoniais judaicos, o pessoal usando aquelas togas judaicas, aquela questão de tocar shofar, né? Como se fosse um ato de guerra espiritual. Tem muitas coisas que vêm e mexe com o coração da gente, assim, dá uma emoção, né? Mas isso tudo eu glorifico a Deus pelo nosso ministério, porque o pastor na frente do ministério, ele prega a palavra, ele orienta dentro do evangelho genuíno, irmãos, e hoje isso não tem preço. Então a gente tem que saber que o mundo ele está criando iniciativas para se adaptar ao comportamento da humanidade. Mas eu sei de uma coisa, a palavra nos diz que Deus ele não muda. Ele é o mesmo hoje e sempre, e eternamente. E nós temos que viver diante da verdade, irmãos. Não tentando adaptar para ficar mais... florear para ficar mais bonito, porque o evangelho ele é maravilhoso. Não é isso, com pastor? certeza.
E eu vejo a maravilha do Evangelho na sua simplicidade, na sua essência, né? Eu quero falar que ontem, por exemplo, nós tivemos uma experiência maravilhosa de uma libertação, inclusive eu acho que a Karine está até por aí. Ontem a gente orando aqui por ela, e ela está num processo de libertação, né? E uma experiência gloriosa, porque eu estava aqui orando por ela e o diabo querendo matar ela aqui. E eu usando, porque é o recurso que a gente tem, usando uma chamada de vídeo, e eu dei a ordem para o demônio largar a garganta dela, né? E o Senhor deu uma libertação na vida dela. Gente, isso daí é a maravilha, é o que faz do Evangelho maravilhoso. Não adianta a gente tentar fazer uma soma de coisinhas para poder deixar bonitinho e tal. É lógico que o melhor que nós pudermos fazer, sabe, para se tornar uma reunião aconchegante, né? Trabalhar algumas estruturas, por exemplo, de luzes, para poder ter uma linguagem mais jovem para a igreja, eu sou a favor disso. Mas é interessante a gente saber diferenciar muito bem o que é viver debaixo da lei e o que é viver debaixo da graça. Porque senão a gente acaba se confundindo, aí fica no meio do caminho. E aí não tem como você nem faz certo uma coisa nem outra. Hoje estamos na época da salvação através da graça. A igreja tem promessa de arrebatamento. A igreja tem promessa de salvação, né? E se você viver a lei e não cumprir a lei como ela deve ser cumprida, então você nem serve de um lado e nem serve do outro. Então, a maneira que nós, comunidade cristã, JBV, a maneira que nós vivemos é buscando a simplicidade e a essência do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu estou pensando até de mudar, o André e Rubens, em vez de colocar assim escola bíblica, colocar assim entrevista. Entrevista bíblica. Debate não pode ser, a gente está brigando aqui. Não. Mas que bênção a gente poder fazer um trabalho que espero que vocês estejam se agradando, né? Até eu quero fazer um comentário logo no início, André, falando, né, sobre a base da nossa lição. Então, o que acontece? Nós precisamos ter um entendimento com mais clareza, né? Então, se você pegar a escola de domingo passado, você vai entender os detalhes que dá base para saber sobre essa questão do que nós estamos falando, tá? Que é a prática, né, que vai falar sobre circuncisão, sobre a separação dos povos e tudo mais. Amém, é isso. Pastor, o presbítero Rubens vai entrar no tópico 2 aqui, que vai falar sobre a paz. É um tema um tópico bem importante, assim, bem legal, mas eu quero falar, Moisés está aqui com a gente, pastor, manda um abraço aí para ele. Moisés, um abraço para você, meu amigo. A irmã Iracema, o Ivanzinho, o irmão Nelson, tá todo mundo por aí. Deus abençoe vocês. Amém. Irmãos, eu quero aproveitar, fazer um parênteses aqui. Nós estamos com a comunidade, está com o canal no YouTube. Nós estamos subindo os vídeos para lá dos cultos e das escolas. E também vamos subir vídeos da live do pastor. Sim. E o que acontece? A gente precisa de 1.000 inscritos para a gente poder fazer as lives por lá também, tanto no Face quanto no YouTube. Então, convide pessoas a se inscreverem no nosso canal lá do YouTube. Se inscreva lá se você não se inscreveu ainda. E apoie aí o nosso ministério para a gente divulgar cada vez mais e mais a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe vocês. Palavra com o presbítero Rubens. Amém. Dando continuidade aqui à nossa lição, então, como o pastor acabou de dizer, nosso irmão André reforçou, a aula passada nós tivemos aqui a explicação, né? Até o tema da aula passada foi a condição dos gentios sem Deus, e nós explicamos quem é o povo gentil, né? E a partir de que Cristo veio, ele dividiu a história. Então passamos o povo gentil
a ser considerados povo de Deus a partir do recebimento de Cristo. Amém? Essa foi a explicação da aula passada. Por favor, vejam lá o vídeo no YouTube se vocês tiverem alguma dúvida, ou se não viram a aula, podem participar, que seria bastante interessante. Dando continuidade, então, falaremos agora o item 2. Pela paz, Cristo fez um novo homem. Então, esse item vai trazer para a gente a explicação de que Cristo, ele não simplesmente traz a paz, como na verdade ele é a própria paz. Então nós vemos o seguinte, o conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Na passagem a preço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Então nós vemos que Cristo, ele sim veio para dividir a história. É tanto que se vocês pegarem a Bíblia de vocês, eu tenho ensinado meu filho a leitura da Bíblia, né? E explicando para ele o que é o Velho Testamento, o que é o Novo Testamento e o porquê foi dividido entre o Velho e o Novo Testamento. E é bastante legal você ensinar alguém, ainda mais se alguém ensina seu filho, porque te faz também, te força a aplicar o conhecimento e também a fazer questionamentos. Daí você traz bastante clareza para isso também, até para si mesmo. Então, para que vocês entendam, o Velho Testamento, nós temos ali, desde a criação do mundo, as passagens de tudo que aconteceu antes da vinda de Jesus, antes do nascimento de Jesus, certo? Jesus como pessoa. Então, por isso nós falamos antes da vinda de Cristo, porque Cristo, Jesus, né, é o mesmo, Jesus, o Cristo, e ele veio dos céus para a terra. E a partir de então, ele dividiu a história. E essa divisão da história, nós vemos que mudou a vida de todos. Como o presbítero André disse, nós não tínhamos direito à vida eterna, porque a promessa ela não era feita para o povo gentil, mas Cristo, quando veio, ele mudou isso. Nós passamos a ter o direito através de Cristo, certo, presbítero André? Isso. Então, o item 2 vai falar que Cristo é o motivo da nossa paz. Então, lá em Efésios, que é o livro que nós estamos estudando, Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isso mesmo. Implica o conceito de comunhão espiritual. Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. De modo, essa paz repousa na igreja, entre o crente e Deus, e entre os judeus e gentios, agora um único povo em Cristo. Então isso é maravilhoso, e também trazendo para a situação que todos nós estamos vivendo, né? Ontem eu estava conversando com um amigo muito próximo, por uma situação que ele passou devido a essa pandemia, alguns problemas que aconteceram em situações particulares, e assim eu imagino que com todos nós, tudo que estamos vivendo é um momento assim novo, né? Acredito que muito difícil para todos. Mas o que nós temos que ter é a certeza de que Cristo está no barco. Porque quando Cristo está no barco, pode vir a tempestade, o mar pode se levantar a ondas gigantescas, mas Ele pode fazer a tempestade acalmar. Por mais que estejamos ainda dentro do mar, naquela turbulência, mas dentro do barco, se houver a paz, fiquem tranquilos, porque Cristo está com você. Então é isso que nós estamos trazendo, para que você tenha essa tranquilidade, essa paz interior. Essa paz interior realmente é Cristo dentro de nós. É verdade. E o terceiro item vai falar sobre a nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos. Para quem chegou agora, estávamos falando a questão de quando houve a divisão dos povos. E a explicação foi que houve lá na Torre de Babel. Todos eram um único povo. E a divisão de povos houve porque o povo estava com o coração indo contra a palavra de Deus. Deus fez uma aliança, uma promessa de que Ele nunca mais destruiria a terra com um novo dilúvio. E o povo ainda estava meio em descrédito em relação a isso. E estava construindo uma torre gigantesca para tocar o céu. E Deus disse, desçamos e confundamos,
porque o povo, sendo um só, aquilo que eles colocarem como um propósito, eles atingirão. Amém. Então Deus veio e confundiu os povos. Ali houve divisão, porque um falava japonês e o outro não entendia. Eles estavam construindo a torre, até o professor já trouxe essa explicação pra gente. Um pedia ali, me dá um tijolo. Aí outro não entendia nada e pegava uma colher. Não, tijolo, não entendia. Então ali, com essa divisão de línguas e de povos, aqueles que se entendiam começaram a formar novos grupos e se separar por toda a terra. Mas vemos aqui que quando Cristo veio, ele uniu os povos. E de que forma que ele uniu? Ele criou um único povo. E esse povo é a igreja. Amém? Olha aqui, essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre homens. Ela foi realizada em si mesmo. Ou seja, o único modo possível era em Cristo. E por meio de Cristo. Por Ele. E nele. A partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão e nem incircuncisão. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeita, a etnia e a classe social desapareceram. Acabou qualquer tipo de acepção, qualquer tipo de, como o André citou há pouco, questões que separam, que distinguem as pessoas. Acabou, chega. Cristo veio para unir os povos. Então todos somos membro do corpo de Cristo. Para alguns pode não ficar claro ainda. Imaginem um corpo, uma pessoa. Não somos membros, né? Somos pedaços, não há 4 braços, não, apenas 2 braços. E nós somos parte desse corpo, o corpo de Cristo. Somos um só corpo, somos família, ligados, porque esse corpo subirá aos céus, viveremos todos juntos, aleluia, na eternidade com Cristo. Amém. Então, entendam que esse tópico 2 traz referência sobre a paz, e que Cristo é essa paz, e que essa paz possa habitar em você. Amém? Amém. Agora vem a bênção apostólica que o varão pregou aí, aleluia. Glória a Deus. É isso mesmo. Irmãos, e eu quero... É legal quando a gente tem várias pessoas abordando o mesmo tema, porque o Espírito ele vai falando com cada um de uma forma bem assim, particular, né? E dentro desse tópico 2 aqui, eu gosto também de botar o apóstolo para falar, né? E o presbítero Rubens também. Isso é perigoso, André. Mas assim, esse tópico 2 é muito interessante, porque assim, ele fala quando Paulo declara logo no começo, né? Porque ele é a nossa paz. Irmãos, olha que interessante. Você já parou para pensar qual é o significado da palavra paz, o significado bíblico da palavra paz? Basicamente significa ausência de conflito. Então, quando a gente vê, também existe a paz como fruto do Espírito. É ou não, pastor? Sim. Então, irmãos, olha que interessante. Na cruz, logo mais, hoje à noite vai ser culto de Santa Ceia. Espero que você, a igreja, já tenha preparado o seu pãozinho, né, o seu suco de uva simbolizando o vinho, para a gente participar da comunhão hoje à noite em nome de Jesus. Hoje, como é culto de Santa Ceia, e essa lição aqui no tópico 3, a gente vai falar um pouquinho da cruz, que remete a esse sacrifício que foi feito por nós, né? Mas quando a gente pensa em paz, ausência de conflito, a gente tem que começar a avaliar, é uma palavra muito importante para a gente começar a avaliar os aspectos da nossa vida, onde que a gente encontra conflito. Pastor, é possível a gente viver sem conflitos? Não é possível. Não é. Mas, irmãos, a gente aprende nessa lição, dentro do que o presbítero Rubens estava falando, que nós precisamos submeter, irmãos, nossos conflitos à paz de Deus. Buscar a paz de Deus para que nós possamos resolver os nossos conflitos. Onde que a gente vive conflitos na vida? No seio familiar existem conflitos muitas vezes. Seio profissional. No trabalho, na área profissional existem conflitos. Na igreja existem conflitos. Mas uma coisa que a gente percebe mediante essa lição é que
é importante a gente ter a noção que, como igreja, Deus ele não nos trouxe para viver conflitos e trazer divisão para o seu povo. Deus ele não é um Deus a favor de separação. Então o nosso comportamento como seres humanos, né? A Tati estava até comentando ali nos comentários, né, que tem até igrejas que estão medindo aí o pecado nível 1, nível 2, nível 3. Mano, tudo é pecado, não tem distinção. Mas a gente tem que entender que a gente peca quando a gente permite que conflitos nos separem das pessoas, que conflitos nos separem do nosso ministério, que conflito muitas vezes nos separem até do nosso pastor, que é aquele homem, aquela pessoa que Deus constituiu como um líder para você, para mim. E muitas vezes a gente está se colocando em oposição à ação de Deus, que é uma ação que traz paz, que traz unidade. Então eu não sei como você está aí com a sua família, no seu trabalho, nessa situação de isolamento social, quais os conflitos que você tem vivido, mas eu sei uma coisa, que a paz de Deus precisa reinar sobre a sua vida, porque os conflitos vêm, mas Deus é aquele que dá a solução, dá a resolução, e Ele não quer que haja divisão, não quer que haja afastamento. Deus quer que haja unidade no seu povo, no seio da sua igreja, no seu trabalho, que você seja um agente multiplicador dessa paz. E o que é a paz? A ausência de conflito. Quando vem um conflito, você não pode colocar fermento no bolo. Você tem que colocar o que, pastor? É farinha. Porque farinha, ela não faz crescer o conflito. Ou não faz crescer o conflito, o fermento faz. Irmãos, essa é uma palavra que tocou muito no meu coração, porque o nosso temperamento, muitas vezes, a gente ouve uma coisa que desagrada, um conflito se cria dentro de nós e a gente simplesmente separa pessoas, se afasta de pessoas. Tem até um termo que na psicologia que está sendo usado muito hoje, dentro dessa questão relativista de relacionamentos, que é o termo amizades tóxicas. Você já ouviu falar disso daí? Como se comportar mediante amizades tóxicas? Você tem que se afastar das pessoas, essa é a orientação. Mas qual que é a orientação bíblica? É que você resolva os conflitos mediante o quê? Mediante a oração, mediante a busca da presença do Espírito Santo, porque não é você que trabalha para resolver os conflitos. Deus justifica, Deus trabalha, Deus ele traz a solução e apazigua a tempestade, ou seja, Ele traz a paz que resolve todos os conflitos. Amém. Pastor, quer completar essa questão? Eu gostaria de pegar esse gancho aí, André, e citar uma passagem que Pedro fala. Eu não me recordo o endereço, mas fala assim, ó: de onde vêm todas as pelejas? De onde vêm todas essas guerras? Vem do nosso próprio interior. Lá em Filipenses, no capítulo 4, vai falar sobre o conflito que é a raiz de grandes males nos conflitos relacionais. Né? Uma pessoa que tem dificuldade no seu interior, ela vai ter dificuldade nos relacionamentos com outras pessoas. Então, primeiro, trate de si mesmo. E uma das ferramentas mais importantes para você alcançar um equilíbrio na sua vida espiritual, na sua vida emocional, para que a sua mente esteja bem estabilizada, é a ferramenta chamada oração. Não é? A oração, ela tem um efeito, André, tão importante, que dá uma equalizada na mente das pessoas. Lá em Filipenses 4:6 vai falar assim, ó: não estejais ansiosos por coisa alguma. Né? A ansiedade, ela desestabiliza. A ansiedade te deixa em desequilíbrio emocional e, por consequência, racional.
Então, o cérebro, ele é dividido em duas partes, né? O esquerdo e o direito. Existe também dois termos que é muito usado cientificamente falando, que é o tálamo e o córtice. O tálamo trabalha as questões emocionais e o córtice trabalha as questões racionais. Então, quando nós buscamos a Deus em oração, o que acontece? Deus começa a trazer para a nossa vida um equilíbrio nas emoções, um equilíbrio também tá aqui, né? Isso aqui que está incomodando. Pelo amor de Deus. Um equilíbrio nas emoções e um equilíbrio no nosso raciocínio. Qual que é o maior problema do ser humano? É não saber como se aproximar de Deus. É não saber quais são os efeitos da oração. E o quanto é importante você entender isso. Nós vivemos em um século chamado a doença do século, que é chamada depressão, que começa através da ansiedade, né? E vai progredindo. E essa ansiedade, ela vai eliminando substâncias que desequilibra todo o nosso sistema orgânico, né? Emocional, e nós começamos a sofrer alguns problemas psicossomáticos, que muitas vezes não é algo que vai transparecer apenas no lado físico, mas você começa a ter dificuldade de relacionamento. Você vai para a igreja, você quer tudo pronto, você quer tudo do teu jeito, você se torna um camarada difícil de lidar com as situações da vida, e os conflitos vão sendo gerados. Você vai conversar com alguém, você não tem paciência para ouvir, você quer falar, e dentro desse mundo que vivemos, sociedade voltada para o relativismo, então você se sente cheio de razões para poder defender o seu conceito, não é? O nosso presbítero André estava falando, né, sobre amizade tóxica. Meu Deus! O que Jesus fala sobre isso? Se ele estivesse vivendo aqui como nós estamos, o que ele falaria sobre isso? Aonde fica aquela palavra que diz: ame os vossos inimigos? Pastor, e a Tati, ela fez uma pergunta aqui, que fala assim, ó, relacionamentos tóxicos seria como uma fruta podre na fruteira? Então, depende de como a pessoa que está participando daquele relacionamento se coloca, né? Porque, por exemplo, se eu estiver aberto a ser contaminado por um relacionamento tóxico, aí sim aquela pessoa que está contaminada ali, disseminando essa contaminação, seria como essa fruta. Sim. Mas se nós estamos blindados pela palavra, pela compreensão da palavra, nisso que o Senhor está falando, ame os seus inimigos, né? Suporte uns aos outros e tudo mais, a gente se protege desses relacionamentos tóxicos. E eu acho que assim, a gente só deve se afastar das pessoas, por exemplo, que são tóxicas, né? Vamos colocar nesse sentido, quando a gente para orar, se afasta para orar, para buscar a intervenção de Deus para que mantenha o relacionamento. Porque geralmente o comportamento que as pessoas têm é de se afastar e deixar para lá. Não dá para ter contato com essa pessoa, com essas pessoas, deixa para lá. Eles pensam diferente. Então, na verdade, a gente tem que amar. E amar como? Ir para o joelho, orar e buscar que Deus intervenha e fortaleça os relacionamentos, ao invés de fracassar os relacionamentos. Sim, né? A gente vê aí, o melhor modelo para se buscar é o modelo de Cristo, né? Cristo teve algum relacionamento tóxico dentro do que a gente tem visto aí?
Sim. Como que ele agiu? Amando, né? Então, se fosse olhar, usando esse termo, relacionamento tóxico, Judas. Mas ele fez parte da vida de Jesus até o fim. E poderia ter sido salvo ainda, né? E ainda poderia ter sido salvo, isso mesmo. Então, o que nós temos que entender é o seguinte: tem pessoas que você percebe que em determinadas áreas da sua vida você vai ter que fazer alguma seleção. Mas isso não quer dizer que você vai amar menos. Ao contrário, aos inimigos nós devemos amar até mais. Até mais. Porque nós temos que orar pelos inimigos. Nós temos que pedir a misericórdia para que o Senhor nos alcance. Jesus, quando ele passou por uma situação de ser traído, né, por Judas, ele ainda chama de amigo. Olha que diferença, né? Jesus, ele nunca falou para Judas: Judas, você fica para lá porque você não faz parte desse povo. Então, vai para lá. Não, Jesus sempre, ele falava: olha, entre vocês tem um que não está limpo, né? Porque Jesus conhece tudo, como conhecia e conhece, né? Mas só que, mesmo assim, ele fez parte dos relacionamentos do Senhor. Então, hoje nós temos pessoas que não compactuam com a nossa maneira de pensar, de agir, mas cada um toma a sua decisão. Se é certo ou errado, cada um vai prestar conta das suas decisões, né? Porque a vida é feita pelas atitudes, pelas decisões, né? Como disse o Taishi, né? Na saída do governo. Então cada um tem que saber que cada atitude vai ter uma consequência, né? Agora, em relação à amizade tóxica, o que nós temos que se preocupar é com aquilo que está dentro de nós. O conflito exterior é um reflexo dos conflitos interiores. Ora melhor aquele que ama melhor. Então a prática da oração vai refletir a prática do amor que você tem. E quando você perceber que as coisas estão se travando, né? É falta de você orar um pouquinho mais, de você entender que a oração traz um equilíbrio emocional, racional, para você conseguir superar as dificuldades dos conflitos. Amém. Deus, então, Deus não é Deus de divisão. Deus não é de divisão nunca. De paz, né? De resolução, de conflito. E nós precisamos estar bem resolvidos, né, pastor? Para lidar com as situações, sim, não através das emoções, mas através da razão do Evangelho, né? Sim. Que mostra que nós devemos amar incondicionalmente. Essa palavra é forte, hein? Pastor, vamos entrar para finalizar no tópico 3 aqui. Opa. E eu quero já, para adiantar, porque ele é ser bem sucinto, né? E eu depois o senhor faz o comentário também, o presbítero Rubens, sobre o tópico 3 pela cruz reconciliados com Deus num corpo. Sim. Como eu falei, hoje é culto de Santa Ceia e hoje nós vamos com certeza relembrar do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, mas a gente muitas vezes a gente nem sabe, né, pastor, qual é o significado da cruz, o significado real da época em que Jesus foi crucificado, né? Sim. A cruz, irmãos, ela era sinônimo de uma severa humilhação. Era maldito, era tido como marginalizado, era uma humilhação tremenda. Então a gente vê que hoje a gente coloca, assim, espiritualmente a gente coloca a cruz como um marco divisor. E olha como Deus ele usa as coisas, né, o simbolismo de uma forma magnífica. Porque para a cruz era uma penalidade humilhante. Por quê? Porque aquele que era condenado por um crime, ele tinha que publicamente, perante todo o povo, que era como se fosse uma carreata, vamos dizer assim. Já viu aquelas carreatas em cidades do interior que toca uma fanfarra lá e a cidade toda fica assistindo?
era basicamente isso. A pessoa pegava a sua cruz, carregava como símbolo de humilhação. A cruz era um símbolo de humilhação. Em determinado momento havia ali o castigo, a penalidade pelo crime, que era o que? As chicoteadas, como o pastor fala, né? E naquele chicote era de couro, que era para marcar a pele, e também nas pontas as pontas eram de chumbo, né? Então quando dava a chicotada, arrancava a pele, marcava e arrancava a pele. Então era um momento extremamente humilhante, que desestruturava totalmente a pessoa que estava passando por aquele martírio. E Cristo, Jesus, ele tomou sobre si essa humilhação. A cruz, aqui na lição fala, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Imagina, os judeus, eles viam isso como um escândalo, como algo assim extremamente ruim, mal visto, né? E os gentios falavam: meu, isso é loucura, você fazer um ritual tão assim cruel com um ser humano. Mas olha o sacrifício, olha até onde o nosso mestre foi. E é interessante que quando você lê a palavra, você observa que não havia culpa. Não se chegou a um veredito em que mostrava a culpa do nosso mestre. Então ele tomou voluntariamente sobre si os nossos pecados. Mas o interessante é saber que através da cruz é que nós somos reconciliados, né? Então o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Amém. Então, ele se fez maldito por nós, ele morreu de uma forma terrível, mas foi esse sacrifício, né, que nós temos que lembrar diariamente, nosso coração, ter isso como a chave para a nossa reconciliação, né? Lá quando fomos desligados no Éden, através de Adão, nossa morte ali, o pecado entrou, ali fomos cortados na comunicação com ele. Mas através desse sacrifício é que nós tivemos reconciliação com Deus. Amém? Amém, é isso. E o pastor vai finalizar, irmãos, mas eu falo para vocês, igreja, aproveite essa oportunidade, pense no que Jesus Cristo fez por nós. Ele levou as nossas culpas sem merecer, se colocou no nosso lugar, um favor imerecido, né? Nós não merecemos. Hoje a nossa vida, mesmo nós sendo pais de família ali presentes, trabalhando, vivendo a nossa vida dignamente, nós não somos merecedores. Por isso que o conselho que eu te dou hoje, baseado nessa lição, você sendo servo, você sendo filho amado de Deus, busque viver uma vida fora de conflitos pessoais, conflitos na igreja, seja lá no trabalho. Viva a paz de Deus e busque esse fruto do Espírito Santo para a sua vida. Não permita que o inimigo segue o seu entendimento através da ira, através da divisão, da separação. Não permita isso na sua vida, porque primeiro, não busque justiça própria. Não trabalhe os seus relacionamentos em cima das suas convicções, do que é certo, do que é errado, dos seus padrões estabelecidos dentro da sua consciência, do seu inconsciente, da sua mente. Busque viver a palavra de Deus, que traz um perdão incondicional, que não separa as pessoas, não afasta as pessoas, une até mesmo os inimigos. Eu poderia falar de testemunhos de pessoas que eram inimigas, extremamente opostas, mas quando Deus entrou no negócio, essas pessoas se tornaram os melhores amigos, porque Deus não é um Deus de divisão. É verdade. Então busque a paz de Deus para resolver a si mesmo. Busque a paz de Deus para resolver os seus relacionamentos interpessoais, e saiba que Ele está trabalhando na sua vida hoje, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado aí por essa palavra de Deus para a sua vida.
Pastor. É interessante, né? Nós temos aqui a conclusão, mas antes eu quero pegar uma parte que o escritor da revista, ele diz assim, o destaque era a inimizade horizontal, que quer dizer entre os judeus e os gentios. Então essa inimizade horizontal nos faz lembrar de que não tem como nós termos uma amizade vertical se antes não resolver as questões horizontais. Isso é muito importante, porque a cruz, ela traz essa mensagem sem palavras. Então ela já traz essa mensagem. Quando você olha a cruz, né, eu costumo dizer que você tem uma haste na cruz que é vertical e tem uma outra haste que é horizontal, né, que é essa aqui, né, horizontal. Só que nessas duas hastes representa uma mensagem. Quando você está no sentido vertical, você está na parte inferior daquela haste vertical. Deus está na parte superior. Mas só que para chegar até Deus, nós passamos pelo o crivo dessa cruz, que é o ponto crucial. Quer dizer, se eu não estiver com as minhas questões horizontais solucionadas, como que eu consigo tocar o coração de Deus? Como eu consigo dizer que eu amo a Deus se eu não amo o meu irmão? Como eu consigo dizer que eu tenho paz no meu coração se tenho conflito interior e também com o meu irmão, que seja amigo ou inimigo? Então é importante que essa paz ela seja abundantemente transbordante em nosso ser, para que nós possamos viver essa vida sem conflito. Mas o conflito que tratamos aqui é entre o homem e Deus. Então nós vamos aqui para a nossa conclusão, né? Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz do Calvário. Em sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Então, essa conclusão da nossa lição, ela acaba dando o entendimento pleno do trabalho realizado na crucificação. Realmente, ali, Jesus rompeu toda aquela força maligna de inimizade que havia entre o homem e Deus. Então, toda a força do diabo que investe até os dias de hoje na inimizade, ali foi quebrada. E quando nós nos rendemos a Cristo, nós alcançamos força divina para superar esse relacionamento com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que estejamos unidos a cada dia na presença do Senhor e buscando a cura para os nossos relacionamentos. Em nome de Jesus. Tem alguma colocação aí de vocês? Não, tranquilo. Deus abençoe aí os irmãos. Amém. Eu quero então fazer assim, reforçar, André, aquela parte do YouTube, né? Da nossa página, do canal do YouTube. Canal da comunidade. Da comunidade. Por favor, ajude-nos a ter portas abertas. Nós estamos, como o pastor Ivo Cruz, nós temos lá 211 inscritos. Nós precisamos ter mais pessoas inscritas. E na comunidade, eu não sei o número que nós estamos, mas
precisamos ter pessoas inscritas. Por quê? Porque quando nós tivermos essa liberdade aí para pregar a palavra, quanto mais portas abertas, mais vidas serão atingidas, serão tocadas pelo poder da palavra do Evangelho que anunciamos em Cristo Jesus. Amém? Amém. Isso aí. Fechou. Que Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração e até a noite. Nós estaremos aqui numa live com o nosso culto, com o Ministério de Louvor e Adoração, com a ministração da palavra e a Santa Ceia no dia de hoje. Senhor, nós te louvamos, te glorificamos por esse período tão rico, tão importante, em que aprendemos a Tua palavra. Nos abençoe poderosamente, Senhor, nos dê a Sua graça, nos dê, Senhor, a Sua unção, no nome de Jesus Cristo. E que esse domingo seja um domingo maravilhoso na vida de cada um dos Teus servos, na vida de suas famílias, e que possam desfrutar do melhor de Deus para a glória do Teu nome santo. Então, posso ouvir amém? Amém. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos vós, desde agora para sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a todos. É isso aí, irmãos. Um abraço e continuemos nessa pegada aí. Domingo que vem estaremos aqui de novo pela manhã para falar da palavra do Senhor. É isso aí. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Bom domingo a todos. Amém.